Olá, seja bem-vindo ao canal Granvino. E no nosso tema de hoje, vamos falar como degustar um vinho da maneira correta. E esse é um tema super legal e que você vai se apaixonar. Sou Marlon Menegatti, sommelier internacional da Granvino, então vem comigo aprender sobre esse universo apaixonante. E nosso tema de hoje é como degustar um vinho da maneira correta. E quais são as fases da degustação? O que eu uso durante a minha degustação? Então, se você vê aí nos restaurantes ou na sua casa, em algum lugar que você estiver, as pessoas girando a taça, balançando a taça, sentindo aqueles aromas incríveis, degustando o vinho, colocando na boca e fazendo bochecho, e você acha que isso não é legal, acha que a pessoa é idiota, então vem comigo que você precisa aprender mais sobre esse universo incrível e para que você tenha essas sensações maravilhosas e possa também ajudar o seu amigo a degustar um vinho da maneira correta. Então, são três fases principais que nós temos que analisar para degustar um vinho da maneira correta. A primeira é a análise visual, a segunda é a análise olfativa e a terceira é a análise gustativa. Então, eu vou usar meus olhos, meu nariz e minha boca em sequência. E começando a fase 1, a análise visual do vinho. Na análise visual do vinho, eu vou estar em casa, vou estar em um restaurante e como eu faço ela? É ideal que você esteja em um lugar com luz e que use um guardanapo. Algum guardanapo especial de pano que você pode utilizar, qualquer um que estiver ao seu alcance na hora. E você vai pegar esse guardanapo e vai colocar a taça aqui para começar a fazer essa análise. E agora eu vou aproximar aí para que você veja como vai ser feita essa análise. Então, primeiro eu vou fazer a análise da turvidez do vinho. Se esse vinho está turvo, se tem algum defeito para mim analisar nele, é aqui nessa parte que eu vou analisar. Se o vinho tiver algum resíduo de borras ou alguma outra coisa que pode estar aqui, ele normalmente vai aparecer turvo. Mas normalmente o vinho vai estar límpido e brilhante igual a esse que você vê aqui. A segunda parte que nós vamos analisar e que é bem importante é a coloração do vinho. Na hora da coloração, só de eu analisar aqui, eu consigo ver se esse vinho é jovem, média idade ou velho. E como eu faço isso, Marlon? É que, olhando as bordas do vinho, analisando, eu vou ter, se o vinho está rubi bem escuro, eu tenho um vinho jovem, que ainda vai durar muito tempo. Se eu analisar que ele tem um rubi mais clarinho, esse vinho já é de meia idade, então ele vai ter menos tempo de guarda. Agora, se eu analisar que ele está com uma coloração acobreado, meio laranja nas bordas, eu tenho um vinho mais velho, que às vezes ele pode ou não estar estragado. Se for um vinho de guarda, normalmente vai estar divino, mas se for um vinho do dia a dia, normalmente pode ser que esteja estragado. Mas eu só vou conseguir detectar isso lá na análise olfativa e principalmente na gustativa. E outro detalhe muito importante são as lágrimas do vinho. E já diz o maravilhoso ditado português que diz: se não chora o vinho, choro eu. E essas são as maravilhosas lágrimas do vinho, que são muito importantes para a gente ter informações sobre a untuosidade desse vinho. Se ele é um vinho leve, se ele é um vinho médio, se ele é um vinho encorpado e a alcoolicidade desse vinho, ok? E agora, vamos te explicar melhor como definir essas lágrimas. Então, se eu tenho lágrimas mais untuosas e abundantes, eu tenho um vinho com muito álcool e normalmente um vinho mais encorpado. Se eu tenho lágrimas mais finas, eu tenho um vinho médio. Se eu tenho lágrimas ligeiras, eu vou ter um vinho bem leve e com menos álcool. E continuando com a maravilhosa análise do vinho, para você entender melhor como isso funciona, nós temos a segunda fase, que é a análise olfativa. É hora de você realmente cheirar esse vinho para sentir os aromas e sabores do vinho. É a hora em que você vai ver muitas vezes nos restaurantes ou na sua casa mesmo, as pessoas girando a taça para sentir aromas e sabores, faz com que o vinho aere e volta à vida, volta a liberar toda a sua grandeza, todos aqueles aromas e sabores incríveis. E existe duas fases principais na análise olfativa, que é, para mim sentir os aromas,
eu tenho 3 tipos de aromas principais. O primeiro, eu deixo a taça paradinha e vou sentir os aromas. Nessa primeira fase, eu tenho só os aromas da fruta. Quando eu faço o movimento giratório desse vinho e volto a sentir os aromas, eu tenho os aromas da fermentação desse vinho e os aromas do amadurecimento desse vinho, que pode ter sido em tanques de inox ou barris de carvalho. Normalmente um vinho com passagem por barris, ele ganha 16 aromas a mais e fica um vinho incrível. Mas agora, Marlon, muitos me perguntam no dia a dia, Marlon, eu não sinto nada. Não tem problema, a maioria das pessoas não sentem aromas, não sente cheiro nenhum, então não se preocupe com isso. Mas Marlon, como eu quero sentir? Eu quero sentir esses aromas. Todo mundo fala que os aromas do vinho são incríveis. Então a minha dica é que você vai ter que criar sua memória olfativa. O que é memória olfativa, Marlon? É eu ter, por exemplo, no curso de sommelier internacional, teve um detalhezinho, eu não sentia o aroma do chocolate amargo. Todo mundo sentia e eu não sentia, então eu não tinha essa memória olfativa. Então, meu mestre lá, o famoso Roberto Rabachino italiano, ele foi lá, buscou um chocolate amargo e deu para mim provar, sentir no palato e sentir esse aroma. E assim eu comecei a sentir esse aroma de chocolate amargo. Então, nós temos que criar essa memória olfativa. Você tem que sair por aí cheirando tudo mesmo. Quando eu falo para você sair por aí cheirando tudo, é cheirando ou sentindo os aromas dos vinhos que você vai ir degustando, ok? Não sai por aí cheirando qualquer coisa não, tá? Então, onde você vai para você ter esses aromas aqui gravados no seu cérebro. Aí você vai realmente sentir tudinho os aromas do vinho. E de onde vêm os aromas, Marlon? Então, os aromas vêm basicamente da fruta. Então, a fruta, que é, por exemplo, uma uva X, por exemplo, Cabernet Sauvignon, que tem aquele toque de pimenta, pimentão verde, que é muito comum encontrar. Isso vem da própria uva, da Cabernet Sauvignon, tá? E, obviamente, do terroir, de onde ela é produzida, que traz outros aromas. Outros aromas vão ser integrados durante a fermentação e outros aromas vêm das barricas de carvalho. Marlon, mas diz que tem aroma de couro. Como que aparece esse aroma de couro? Ele é colocado no vinho? Não, gente, isso tudo vem da maturação desse vinho e do terroir onde esse vinho foi produzido. Então você pode sentir no vinho até 20 aromas, tá? E ele não foi colocado dentro do vinho. Isso é muito importante que fique claríssimo para você que ele não foi colocado no vinho. Ele vem da própria fruta, do terroir, da fermentação e do amadurecimento desse vinho. E na terceira fase, que é a fase que nós enófilos, que amamos o mundo do vinho, mais gostamos, né? Que é a parte de degustar um vinho e sentir todas aquelas sensações incríveis de acidez, tanino, aquele docinho, o amargor e toda aquela picância que tem na boca. Mas como eu faço isso, Marlon? Como eu faço essa degustação? Então, na terceira fase, na fase gustativa, onde nós vamos sentir os sabores e aromas do vinho, eu vou simplesmente pegar o vinho, eu já fiz a análise visual, já fiz a análise olfativa e agora eu vou fazer a análise gustativa, que é colocar esse vinho na boca para sentir tudo isso. Então, a primeira fase é colocar esse vinho na boca. Então eu vou colocar esse vinho na boca, vou segurar aí 4 a 5 segundos para que esse vinho passeie pela minha boca. Então muitos fazem bochechos, que é ficar passando esse vinho por toda a parte da boca, para que você tenha todas as sensações. Mas é muito importante que você saiba como nossa língua funciona. Então, na pontinha da língua, eu sinto a sensação do doce. Logo no início da língua, no lado direito e esquerdo, eu vou sentir o salgado, aquela mineralidade. Um pouquinho mais atrás, eu vou sentir aquela sensação de acidez ou do ácido. Por exemplo, quando você degusta um belo Pinot Grigio, que é um vinho branco incrível da Itália, ele dá aquela picância na lateral da língua incrível que deixa a gente encantado. E no final da língua eu tenho o amargor. Então essas são as sensações que a gente vai sentir a degustar um vinho.
E é muito importante que você tenha isso bem claro, porque ao degustar você vai ter todas essas sensações na sua boca. Então, normalmente, quando eu vou degustar um vinho, quando ele está na minha boca, eu tenho também o retrogosto. Marlon, o que é o retrogosto? O retrogosto é quando eu sinto aromas do vinho no meu próprio palato. Um aroma muito comum de sentir é o aroma das barricas de carvalho. Então, aquele toquezinho leve de tostado, de madeira, que é uma delícia e que você sempre vai sentir nos vinhos que têm longa maturação em barris de carvalho. Então, gente, como degustar um vinho da maneira correta? A gente ensinou aqui 3 fases incríveis para você nunca mais errar. Então, na primeira fase, que eu tenho análise visual, eu vou analisar sempre a limpidez, né? Se o vinho é jovem, velho ou novo através da cor e as maravilhosas lágrimas do vinho. Na segunda fase, a análise olfativa, onde eu vou sentir todos aqueles aromas incríveis do mundo do vinho. E lembre-se, você só vai aprender se sair por aí sentindo aromas dos vinhos e anotando para que seu cérebro realmente grave, então para criar a memória olfativa. E a fase gustativa, que é a terceira e última, é a fase mais maravilhosa. Mas lembre-se, sempre que degustar um vinho, vai anotando para você realmente ter ideia daquilo, para você ir gravando tudo isso. E aí você nunca mais vai errar e vai fazer uma degustação sempre incrível. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui no canal. E não esqueça, compartilhe com aquele amigo que gosta de vinho. Deixe seu like aqui e ajude o nosso canal. Um abraço, tchau, tchau.